Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima quinta-feira, para a glória de Deus, amém? Amém. Glória a Deus, amados. Vamos então ao terceiro dia dessa campanha de oração e jejum. Sou mais que vencedor, né? Vamos pedir para Jesus nos alcançar a vitória, vamos confiar no nosso Senhor, nosso Salvador, creio que nós vamos vencer toda a aflição, toda a guerra, toda a luta, tudo aquilo que está, né, nos afrontando, todo levante do inimigo contra nossas vidas. Vamos então meditar nessa palavra, Filipenses 4:13, né? Romanos 8:37, que é o tema da nossa campanha. E depois, ao final, vamos declarar Salmo 91, salmo de guerra, de livramento, de proteção, né? Vamos declarar esse salmo e pedir que Deus ative ele em nossas vidas, que Deus nos fortaleça através da sua graça, do seu poder, da sua bondade, nos ajude a vencer todas as coisas que nós precisamos vencer aqui, hoje, neste momento, amém? Então, Amém. vamos louvar ao Senhor e depois nós vamos de palavra, de oração. Eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o Santíssimo, sua oferta com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, e é meu Deus, e é meu Deus, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, e é meu Deus, e é meu Deus, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Vamos orar, amados. Vamos entregar essa live ao Senhor, esse momento de oração, de palavra. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia, pela nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, nos capacitado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, venha ajudando, renovando, restaurando a vida de pessoas que aqui estão orando conosco, Pai. Que a tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade venham nos seguir todos os dias das nossas vidas, Senhor. E que nós possamos olhar para ti, Jesus, que é o nosso auxiliador, o nosso Senhor, aquele que nos ajuda no momento da angústia, da aflição, da adversidade, Pai. Que nós possamos confiar em Ti, deixar as nossas causas no Teu altar, que no tempo certo o Senhor age, o Senhor
age em nossas vidas, age na nossa situação e muda o tempo, muda as épocas, muda, Senhor, tudo que é preciso mudar em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos por cada vida, cada alma que aqui está, Pai. E dá-nos a vitória, Senhor. Nos ajuda a sermos mais que vencedores, nos ajuda a superar as dificuldades, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus. O tema da nossa campanha, né? Nós estamos aí no 3º dia de oração e jejum para fazermos essa declaração. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos vencedores por meio daquele que nos ama, que nos amou, que fez o sacrifício por nós lá na cruz, né? Então, Romanos 8,37 vai dizer para nós: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Perdoe a minha voz, né? Amém. Minha voz ela tá querendo embaçar, né? Ficar embaralhada, mas tá repreendido em nome de Jesus. Vamos lá, vamos conseguir entregar hoje o que nós temos que entregar. Então, o tema desta campanha: somos ou sou mais que vencedor, que o Senhor colocou, né, na minha mente, para nós reagirmos espiritualmente a algumas batalhas, algumas guerras que a gente passa, né, que todos nós vamos passar. Porque Jesus disse para nós: não se iludam, nesse mundo vocês terão aflições. Jesus falou para os discípulos, falou para uma multidão de pessoas. Então, vamos meditar na palavra de Deus, que hoje o Senhor deixou esta palavra para nós, que é Filipenses 4,13. Amém? Lembrando que o tema da campanha é para nós declararmos que somos vencedores, ainda que você esteja passando, né, por muita adversidade, ainda que você não veja solução, né, para o seu problema. Declare que você é mais que vencedora por meio de Jesus Cristo. Isso é profetizar em cima da palavra. Tome posse da palavra, que é promessa para a sua vida. E mude, né? Mude. Vamos orar, vamos profetizar e tudo vai dar certo. Amém? Vamos lá ler então? Eu vou ler a partir do Filipenses 4. Vou ler todo esse trechinho aqui, que ele é curto. Ó, agradecimentos, né? Ele diz ali: agradecimentos pelas ofertas. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo que isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Nesta passagem, o apóstolo Paulo está, né, passando por um período crítico da sua vida, pregando o evangelho, né, indo de um lugar para o outro e passando, né, por aflições, por perseguições, por complicações na sua vida ministerial. Mas ele está relatando para nós que a sua perseverança, a sua resiliência estava sendo maior, né? Em Cristo, em Jesus, ele estava buscando a força necessária para continuar na caminhada dele, continuar contente, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, independente das aflições que surgiam na caminhada dele. E ele diz que surgiu uma oportunidade dele demonstrar ali a gratidão dele aos Filipos, e ele está falando, né, que independente dele estar necessitado ou não, que ele estava aprendendo a se adaptar. E muitas vezes na nossa vida conosco não é diferente, amados.
nós precisamos aprender a nos adaptar, porque existe um livro da Bíblia, que é Eclesiastes, que fala do tempo. Então, nas nossas vidas também há tempos, né? Em que são tempos de chorar, tempos de aflição, tempo de se angustiar, né? São tempos em que a gente olha e pensa que a gente não vai vencer, mas está repreendido em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que há um tempo, há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Então Deus trabalha e trabalha também com propósito. Como eu já falei para vocês, há coisas e há momentos nas nossas vidas que nós passamos e que nós, às vezes, nós fechamos os olhos e queremos não passar. Mas Jesus Cristo vem dizer para mim e para você por meio da sua palavra. Paulo está dizendo que eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstâncias. Ele aprendeu a se adaptar. E é isso que nós precisamos entender na nossa vida. Que Deus, ele muda o tempo, ele muda as situações. Mas quando nós perseveramos, quando nós temos resiliência. Então ele diz, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Porque eu sei, eu passei fome, eu passei necessidade, mas eu aprendi a me virar, me adaptar, usar o que eu tinha na minha mão, né, naquele momento. E ele está dizendo, eu sei o que é passar necessidade, eu também sei o que é ter fartura. E eu me adaptei na fartura, eu me adaptei também na necessidade, sempre crendo que Cristo estava comigo, me fortalecendo, me ajudando, né? Então, ele aprendeu o segredo. Qual é o segredo da vida? Ele diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então nós não vemos Paulo reclamando da vida, nós não vemos Paulo deixando de pregar a obra de Deus porque estava sendo perseguido, deixando de fazer a parte dele porque ele não tinha com que se alimentar, porque ele não tinha recursos, porque ele se virou, ele se adaptou com as condições que ele tinha. E Jesus foi dando condições dele fazer a obra nas condições precárias que ele se encontrava, mesmo estando preso, mesmo não tendo com o que comer, o que se alimentar, o que vestir, eu não sei quais eram todas as necessidades dele, mas ele deixa claro que ele se adaptou ao momento, àquela circunstância ali, sabendo e tendo a certeza de que Jesus Cristo iria sustentá-lo, de que Jesus Cristo iria prover, de que Jesus iria mudar aquela situação, aquele momento. Aquilo ali era só um momento, era passageiro. E Jesus diz na sua palavra que nós passaremos por aflições, mas que é para nós ter bom ânimo, que é para nós nos levantar. Então, amados, essa palavra, né? E Jesus falava aos discípulos muito sobre oração, que é para nós lutar, que é para nós orar, que não é para nós desistir das nossas causas, desistir daquilo que nós queremos. Então, ser mais que vencedor em Cristo Jesus, poder todas as coisas, naquele que nos fortalece. Você tome posse dessa palavra hoje, não é eu achar que eu posso usar isso para qualquer coisa, para riqueza, para adquirir um carro, uma casa, bens. Certo que Deus, nosso Deus, é Deus que realiza sonhos, é Deus que é um Deus abençoador. Ele quer mesmo nos abençoar e quando nós caminhamos em obediência a Ele, a sua palavra, fizemos a nossa parte, Ele também nos abençoa. Mas não quer falar sobre riqueza, sobre fama, sobre carro, sobre casa. A palavra está falando de resiliência, de perseverança, de nunca desistir diante de uma dificuldade, de uma luta, de algo que você não consegue olhar e ver uma saída. Então, nós precisamos entender e perseverar, porque a nossa força não vem de nós, a nossa força vem de Jesus Cristo, a nossa esperança é Jesus Cristo, esperança de um futuro bom, de um futuro melhor, esperança de ser curado.
Hoje você pode estar doente, mas Jesus pode te tocar hoje pela sua perseverança na oração, por buscar a Ele, te deixar 100 vezes melhor do que você estava antes. E você voltar às suas atividades, você voltar a viver. Então, não desista, não desanime, persevere. Ainda que o cenário seja crítico, Jesus é aquele que muda cenários. Jesus é aquele que muda a nossa vida, Ele cura. Ele tira nós da crise financeira, Ele muda a situação. Nele eu posso buscar a solução, crendo que Ele tem a solução para mim. Então, mesmo diante desse problema difícil que você está passando, declare a palavra de Deus, declare que você é mais que vencedor. Porque você, ao invés de desistir, ao invés de ficar prostrado, você está reagindo, você está orando. Quantos e quantos já desanimaram, já desistiram, já pararam, não buscam mais, não oram mais, não creem mais, mas você continua crendo, você continua declarando: Deus é Deus de impossível, meu Deus é Deus que faz, meu Deus é Deus que luta, que age na minha causa, que frustra os planos do inimigo contra a minha vida. Isso é crer, isso é fé. O justo vai viver pela fé, não vai retroceder, porque Deus não vai se agradar quando nós desistir, quando nós retroceder, porque Deus é aquele Deus que pega na nossa mão e diz: não desiste. Ainda que a situação esteja difícil, persevere, não desanime, não desista, porque em Cristo Jesus você pode. Ele te ajuda, Ele te entende. Entende o seu sofrimento, entende o seu choro. Veja o caso de Ana, me lembrei de Ana hoje. Ana estava na minha mente, né? Ana e Penina. Ana queria ter filhos, né? E não podia ter, porque o Senhor a deixou estéril. Veja que o texto é claro. Existem problemas e coisas na nossa vida que o próprio Deus, Ele permite. Aflições, angústias, problemas, causas, guerras, lutas, que Deus permite nós passar. E Deus espera que nós venhamos a reagir, mas não reagir no natural, mas reagir com oração, com jejum, com busca pelo poder, para que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas. Eu vi pessoas passarem por doenças terríveis já, por câncer, mas depois vi também elas testemunharem como que foi aquele período de deserto, aquele período de angústia, aquele período de enfermidade. E elas estão lá testemunhando, né? Passou. Foi só um tempo ruim na vida dela, um tempo de temporal, de vento forte, mas ela chamou Jesus para o barco, Jesus estava lá no barco, o barco dela não afundou, porque Jesus segurou na mão dela. E Jesus disse: vamos, comigo você vence, comigo você pode, comigo você rompe, comigo você é curado, comigo você é transformado. Então, amados, não perca a esperança. Ainda que a situação esteja difícil, não perca a esperança. A nossa vida não é feita só de altos, mas é feita de altos e baixos. Ora estamos por cima e ora estamos por baixo. E a gente tem que aprender a se adaptar, aprender a orar, aprender a permanecer em Jesus Cristo. E muitas vezes saber o que Deus quer que a gente entenda, que a gente cresça e que a gente amadureça. Mas que a principal coisa, que a gente busque força nele. Que a gente busque poder todas as coisas por meio de Jesus Cristo, né? Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da renovação, Ele é fonte de amor, Ele restaura, Ele salva, Ele cura. Não existe problema em Jesus Cristo que não possa ser solucionado. Ele vai te dar inteligência, Ele vai te dar sabedoria, discernimento, direção, para você solucionar tudo que você precisa ser solucionado no tempo certo. Porque a palavra lá em Ana diz que Ana queria ter filhos, que Ana chorava, que Ana sofria, que Ana ficara amargurada, porque vera Penina, sua rival, tendo filhos, um filho atrás do outro, e ela ria e zombava. Mas a palavra de Deus em 1 Samuel 1:20 vai dizer assim, que Ana engravidou no devido tempo. Então significa que tem um tempo para todas as coisas. Existe o tempo de chorar, para depois vir o tempo de sorrir.
né? Então que a gente aprenda a viver o tempo, né? O tempo que Deus está permitindo na nossa vida. O tempo de chorar. Ana passou pelo tempo de chorar, mas chegou um tempo que Ana disse: chega de choro, chega de dor, chega de sofrimento. Eu vou me levantar, eu vou orar, eu vou fazer voto, eu vou clamar àquele que pode fazer todas as coisas na minha vida, àquele que pode fazer todas as coisas, aquele que pode me fortalecer dentro do meu cenário para que eu não venha a viver eternamente frustrada, a viver eternamente insatisfeita com a minha situação, porque ele pode mudar. E o texto diz que no devido tempo, Ana deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor e o Senhor deu um filho. O Senhor me deu. Então, essa palavra nos faz entender que há tempo realmente para todas as coisas. Mas em Cristo Jesus nós podemos vencer todas as coisas, vencer as dificuldades, vencer as adversidades da vida, por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Então creia nessa palavra, creia que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, naquele que te fortalece. Eu sei que talvez você esteja passando por um tempo, né? Um tempo de estar enfermo, mas no tempo certo Jesus te cura e você volta melhor que antes, você volta a trabalhar, você volta a praticar suas atividades. Sei que no tempo certo Jesus te abençoa e você se levanta dessa crise, você se levanta da depressão, você se levanta da ansiedade, você consegue levantar a tua empresa, você consegue ter novas portas abertas, novas oportunidades, portas de emprego, o que você está buscando, o que você está precisando. Isaías 60, 22 diz que no tempo certo eu, o Senhor, farei acontecer. Existe um tempo certo para todas as coisas. Ainda que tenha luta, ainda que tenha desânimo, ainda que você tenha cansaço, segura na mão de Deus, segura na mão de Jesus Cristo, porque Ele te fortalece hoje. Recebe esta palavra, seja renovado pela palavra de Deus, seja direcionado pela palavra. Então nós somos fortalecidos por Jesus. Não é pelas circunstâncias, porque tem circunstâncias que elas podem nos fazer desistir, mas nós não vamos desistir, porque o nosso foco está em Jesus Cristo. Olhe para o alto, olhe para Jesus. Quando nós olhamos para as circunstâncias, né? Pedro, quando olhou para o mar, viu que o mar estava agitado, ele quis desistir. Mas olhe para Jesus. Continue olhando para Jesus, porque as mãos deles não estão encolhidas, os braços deles estão abertos para te receber, para te ajudar, para te fortalecer. Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar. A palavra de Deus diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza. Tu és o meu Deus em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas, sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a nosso respeito, para nos guardar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Com as mãos eles te segurarão para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, eu vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, Pai querido, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é fonte de renovação, fonte das Tuas promessas, Pai. Nós tomamos posse de cada uma, Senhor. Nos fortalecemos, Senhor Jesus, no Teu forte poder, na Tua graça, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Que a Tua mão poderosa esteja nos guiando, nos conduzindo, Pai, rumo à vitória, rumo a nós sermos mais que vencedores, rumo às nossas
Bênção, Senhor. Libera, Pai, tudo que está retido, tudo que está trancado, tudo aquilo que o inimigo vem segurando, Pai, para que essa pessoa não venha receber, Senhor. Mas fortalece ela hoje, porque a ajuda que vem de Jesus Cristo é para que nós continuamos, Pai, resilientes, perseverando pela fé, Senhor, buscando pela oração, pela súplica, superar toda a dificuldade, toda a aflição. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda a entender no momento, Pai, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer que nós venhamos reagir, que o Senhor Jesus venha nos fazer mais que vencedores, mas que nós possamos confiar que as nossas causas, nossas dores, as nossas angústias estão nas Tuas mãos, que o Senhor irá transformar todo o choro em alegria, porque há um tempo, Senhor, para todas as coisas, tempo de guerrear, tempo de lutar, tempo de dizer, Jesus, eu não aceito, muda a minha vida, muda a minha situação, muda a minha história, muda a minha saúde, muda, Senhor, as minhas condições, me dá condições de vencer, me dá condições de romper toda a afronta, toda a perseguição, toda a escassez, a fome, a separação, as brigas, as contendas, as divisões. Dá estratégia ao teu povo, dá sabedoria, dá direção, para eles serem mais que vencedores, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós sabemos que todo mal, tudo aquilo que se levanta contra nós, o Senhor está abatendo hoje, o Senhor está dizendo chega de aflição, chega de angústia, vem um tempo de se alegrar, um tempo de sorrir, um tempo de permanecer de pé, um tempo de permanecer clamando, sendo fortalecido, fortalece a mente, fortalece o corpo, da saúde, da visão, de águia para esse filho, para essa filha, Pai, e que ele possa ir mais longe do que ele imaginava ir, que ele possa ir além do que as forças dele pode, porque o Senhor pode todas as coisas por nós, o Senhor nos faz andar sobre as águas, Pai, alcança o milagre, alcança, Senhor, o recurso, abre as portas, renova, restaura, traz alegria, traz felicidade, tira da angústia, tira da aflição, tira da humilhação, Pai, em nome de Jesus nós estamos declarando hoje ao mundo espiritual que não aceitamos, Pai, a derrota, o fracasso, a miséria, a fome, o desemprego, porque Jesus Cristo tem coisas melhores para nos entregar, e nós recebemos hoje a nossa vitória, e nós somos mais que vencedores, por meio de Jesus Cristo, por meio daqueles que sacrificou, que derramou sangue na cruz do Calvário, levou com ele os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas aflições, as nossas angústias. Obrigada, Senhor, por nos fortalecer. Obrigada, Senhor, por renovar nossa mente e os nossos pensamentos. Obrigada por nos fazer entender que por meio de Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Por meio de Jesus Cristo nós podemos vencer todas as dificuldades. Em nome de Jesus. Obrigada por fortalecer. Obrigada por enfrentar nossas dificuldades junto conosco, nossos desafios. Obrigada por pegar na nossa mão e dizer: não desista, não desanime, siga em frente. Deus é contigo. No tempo certo eu farei acontecer. Assim diz o Senhor na sua palavra. Há um tempo, o tempo de chorar está passando. Está chegando o tempo de se alegrar, o tempo de contar testemunho, o tempo de dizer: eu venci porque o Senhor Jesus agarrou na minha mão, eu venci porque Ele me fortaleceu. Em nome de Jesus, receba a cura, receba a libertação, receba livramento de morte, livramento de acidente, receba a vida, traz vida a áreas da vida dele e dela que não tem vida, traz vida, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós vamos vencer. Amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Nós voltamos amanhã. Lembra que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus e até amanhã. Vou entregar a mensagem que o Espírito Santo mandou entregar. Se você tem uma pessoa, entidade perto de você, cuide dessa pessoa com amor. Não importa se ela estiver enferma ou com outras doenças, mas cuide dela com amor. O Espírito Santo quer que você cuide das pessoas de idade com amor. Não maltrate elas, cuide com amor. Amém, glória a Deus. O tempo, meu filho. O tempo da live. O tempo da live. Glória a Deus, aleluia. Vai lá. Já passamos o tempo, mas vamos embora.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca